Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos aqui com a nossa série A Vitória pelo Jejum. Essa graça, esse instrumento, essa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu, que o próprio Jesus nos ensinou, que a palavra de Deus fala tanto, para nos dar a graça de alcançar a vitória sobre nós, sobre a nossa vontade, sobre o demônio, sobre o pecado, sobre o mundo. Então, eu quero convidar você a permanecer conosco e a aprender bem a usar essa ferramenta. Nós estamos aqui na nossa formação, utilizando o livro Tratado da Oração, do Jejum e da Esmola, do Frei Luiz de Granada. Hoje, a nossa segunda formação dessa série. Se você perdeu a primeira, eu vou deixar aqui para você o link, tá bom? É só você assistir o nosso primeiro dia da série, para você poder ir acompanhando e aí crescendo em graça. Não esqueça também de curtir, não esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal Carmelitas Mensageiras e caminhar conosco rumo ao céu. Vamos lá? Então, nós já falamos na primeira formação sobre os 2 benefícios espirituais do jejum. Que graça maravilhosa. Eu não vou retomar quais são eles. Se você perdeu, volta lá e assiste, tá bom? Vamos hoje falar aqui do 3º e do 4º benefício espiritual que o jejum nos dá a graça. Então, o 3º benefício, ele facilita a oração. Então, vamos entender bem isso, lendo aqui, né, esse ensinamento do Frei Luiz de Granada. E ele diz assim: tem outra coisa, além desta, que é ser amiga e companheira perpétua da oração. Então, o jejum, ele é amigo, ele é companheiro da oração, como referimos antes. Por isso, a Escritura Divina, muitas vezes, ajunta numa dessas 2 virtudes, como faz o profeta Davi quando diz: eu afligia a minha alma com jejuns e fazia oração no meu peito. Então, irmãos, jejum sem oração não tem valor. É uma dieta, tá? Não é jejum de verdade. A razão desta irmandade e companhia é a habilidade e ligeireza que o homem tem para todo o exercício espiritual quando está em jejum e aliviado do peso dos manjares. Porque desta maneira, o corpo está disposto para servir o espírito e o espírito aliviado para voar para o alto, sem impedimento do corpo. Por quê? Quando o homem está cheio de manjares, está mais para rir do que para chorar, mais para dormir do que para velar, e mais para conversar com os homens do que para tratar com Deus e os seus anjos. Porque quando o estômago está cheio de manjares de São Basílio, sobem logo ao cérebro uns vapores grossos e obscuros que impedem e obscurecem os raios da luz intelectual da nossa alma. Por isso, Moisés esteve 40 dias sem comer nem beber, quando subiu ao monte a tratar com Deus e receber na sua alma os raios e influências daquela divina luz. Então, vamos entender um pouquinho aqui. Daqui a pouco a gente continua a leitura. Nós somos corpo e nós somos alma. E em nós também há o espírito. O espírito é o lugar mais profundo de nós, é o lugar de encontro com Deus, onde habita Deus. Então, o nosso corpo, a nossa matéria, precisa de alimento. Não adianta você simplesmente falar, irmã, não vou comer mais, o alimento é uma coisa ruim. Não é ruim. Quem que fez o alimento? Foi Deus. Então, o alimento é uma coisa boa e necessária. Não posso dizer, não vou comer mais, eu vou morrer. Eu preciso comer. O problema não está em comer. O problema está em comer demais. O problema está quando a comida ela se torna Deus para mim. É uma busca incessante da comida. E comer demais, né, me impede aqui de rezar bem. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, o estômago, quando está cheio de manjares, ele vai se ocupar disso. Então, o seu corpo, você comeu. Depois que você come, o seu corpo ele vai trabalhar naquele alimento. Então, como a energia vai estar toda concentrada ali, para poder fazer a digestão daquele alimento e levar o seu corpo, né, as vitaminas, então vai te faltar energia para outras coisas. Por isso que a gente sente sono depois do almoço.
A gente sente cansaço depois do almoço, sobretudo quando a gente come muito, ou quando a gente come uma coisa muito pesada. Bateu aquele pratão de feijoada, depois da feijoada já sente aquele peso e você fala, meu Deus, comi mais do que eu devia. E aí você fica com aquela moleza, não dá para ir trabalhar, e o corpo tá ruim, tá com enjoo, e começa a dar dor de cabeça, vai dando um negócio na gente. Essa sensação, ela não te possibilita rezar. Imagina você tentar rezar nessa hora, você vai no mínimo dormir. Se você não passar mal, você vai dormir. Então não dá para rezar com a barriga cheia. Não é uma hora boa para poder rezar, né? Então, irmãos, por isso o jejum nos ajuda, porque ele nos deixa leves para irmos ao encontro de Deus através da oração. E ele diz aqui ainda. Aí ele deu como exemplo Moisés. Moisés, ele ficava sem comer, ele fazia jejuns, 40 dias, né, sem comer, para poder se colocar na presença de Deus. E quão profunda era a amizade que Moisés tinha com Deus. Diz a palavra que Moisés se entretinha face a face com Deus, como um homem fala com seu amigo. Olha que relação profunda que Moisés tinha com Deus. E ele continua dizendo assim. Por isso, diz o mesmo São Basílio, o jejum é como uma asa da oração que levanta da terra ao céu. São Bernardo diz que de tal maneira se ajudam entre si essas virtudes, essas duas virtudes, que a oração alcança a virtude para jejuar, que como eu já disse aqui, sem oração o jejum é uma dieta, então não vale nada, tem que rezar, né? Para dar sentido ao jejum. E o jejum merece a graça do orar. O jejum esforça a oração. E a oração santifica o jejum e apresenta-o a Deus. Então, a oração ela vai santificar o nosso jejum, vai levar ele diante de Deus, fazer ele chegar no coração de Deus. E o jejum, por sua vez, ele vai nos dar a possibilidade, a graça de rezar. Por quê? Porque leve, você vai poder voar e encontrar Deus na oração. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado se vai rezar, não encher muita barriga. Na verdade, a abstinência, esse hábito de comer pouco, ele tem que passar a fazer parte da nossa vida. E aqui eu não estou falando só para você, não, estou falando para mim. Para todos nós. Às vezes come um pouco a mais, você fala, meu Deus do céu, comeu a mais, já vai te impedir, já não vai te ajudar a rezar bem. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E ele diz assim ainda, que nos aproveitará o jejum se ficar na terra? Portanto, ergamo-lo ao alto com as asas da oração. Levanta esse jejum, joga ele para cima pela oração. Porque, como diz Santo Isidoro, o jejum perfeito compõe-se destas duas virtudes. Quando o homem exterior jejua, quando a nossa carne jejua, o interior ele ora. Por mais ligeiramente sobe ao céu a oração quando é ajudada pela virtude do jejum. Então, a nossa oração ela chega diante de Deus mais rápido, melhor, quando ela é ajudada pelo jejum. Por isso que Jesus falava na Bíblia, né, fala no Evangelho, que existem demônios que só se expulsa pela oração e o jejum. Não adianta só rezar, é preciso também jejuar. Por quê? Porque com o jejum, a oração ela vai chegar mais rápido, ela vai fluir mais, ela vai subir e chegar no coração de Deus. Aí Deus expulsa o demônio, porque é Deus que expulsa. É Deus que age, é Deus que faz. Então, isso são só ferramentas, são só veículos para nos aproximar e nos fazer chegar mais perto de Deus. De maneira que, assim como o falcão ou o gavião não estão para caçar, senão quando estão sóbrios e de jejum, assim também o homem está pouco disposto para voar ao alto, a menos que esteja com essa mesma disposição do jejum. Então, o jejum, ele nos dá disposição para voar, para ir ao encontro de Deus. Então, aqui tem que ficar muito claro, não é que você vai ter que jejuar. Mãe, eu rezo todo dia, eu vou ter que jejuar todo dia? Não. Você vai ter os seus dias ou o seu dia de jejum. Porém, uma vida de sobriedade, ela é necessária todos os dias. Então, a gente não pode comer até se entupir, porque você não reza, não consegue rezar. Então, esse aqui é o terceiro benefício espiritual, que é facilitar a oração. E agora nós vamos para o quarto benefício aqui, né? Que o jejum nos dá, que é receber os deleites do céu. Vamos compreender isso aqui. Tem mais outra excelência, essa virtude do jejum,
que é ser o meio convenientíssimo para gozar de Deus e das consolações espirituais, que é um grande meio para desprezar todas as sensuais. Porque como o ofício do Espírito Santo é consolar os que por seu amor estão desconsolados, quando ele vê a alma entregar todos os gostos e consolações da carne, logo a provê das consolações do Espírito. Porque como a alma não pode viver sem algum deleite, e já que por amor de Deus renuncia aos deleites da terra, é razão para que seja provida dos deleites do céu. Então vamos entender o que o Frei Luiz de Granada está dizendo aqui. Eu já disse para vocês que nós somos corpo e nós somos alma. Então a nossa alma mesmo, ela tem necessidade de deleites, ela tem necessidade desse bem-estar. O nosso corpo tem necessidade desse bem-estar. E o que acontece? Quando nós buscamos esse bem-estar pela comida, pelos prazeres, né, da vida. Então a gente vai vivendo, vai buscando os prazeres aqui, vai vivendo, vai recebendo os deleites aqui. A gente não se importa, não se preocupa com os deleites do céu. Porém, se nós somos capazes de ofertar a Deus algo que não é bom, como eu já expliquei, né? O prazer ele foi feito por Deus, então ele é bom. Agora, claro, quando que um prazer se torna ruim? Quando eu uso ele mal. Então, a comida, o prazer da comida, ele é bom, ele foi criado por Deus. Agora, se eu me entupo de comida, se eu só quero comer coisa boa, se eu só quero viver, se isso se torna Deus, me escraviza, aí já virou um pecado. Ou o prazer da relação sexual, ele foi feito por Deus. Ele é algo bom em si, né? Quando que ele deixa de ser bom? Quando ele acontece fora do casamento, fora do matrimônio. Ele já não é bom, já é pecaminoso. Ou quando ele sai da ordem natural. Deus fez para gerar filhos. Deus fez para a união do casal. Então, quando ele sai daquilo que é normal, de uma relação normal e natural, aberta à procriação, e ele se torna uma relação cheia de orgia, uma relação onde não se quer filhos, uma relação toda fora da vontade de Deus, aí se torna pecaminoso. Então, é como se vive que faz com que seja pecado ou não. Então, quando você oferta esse deleite para Deus da comida, do prazer da comida, Deus ele olha e fala, não, essa alma precisa de um deleite. E ela está me ofertando o deleite da carne. Ela está me ofertando os deleites da terra, da vida. Então, eu darei a ela os deleites do céu. Os deleites do céu, irmão, não são para essa vida aqui. São para a vida eterna. Mas do que nos vale ter e se apegar aos deleites dessa vida e perder os deleites da vida eterna? Ah, não, irmã, mas eu não quero abrir mão de comer o bolo de chocolate. Eu preciso comer. Todo dia. Eu tenho que comer o tempo todo esse bolo de chocolate, porque eu preciso desse prazer, irmã. Eu preciso comer doce todo dia. Você não pode ofertar nenhum dia para Deus. Não estou dizendo que você nunca mais vai comer bolo de chocolate, irmão. Pelo amor de Deus. Não é isso, não. Mas alguns dias, alguns momentos, você precisa ser capaz de ofertar o bolo de chocolate para Deus. Ofertar o sorvete, ofertar a pizza, o que você gosta para Deus. E acreditar e receber a graça que Deus tem para a sua vida, que é o deleite da eternidade, o deleite do céu. Não sejamos egoístas. Não sejamos mesquinhos, querendo as coisas só para essa vida, não. Gente, na verdade, é muita burrice da nossa parte querer grudar nas coisas dessa vida e perder a graça da vida eterna que Deus preparou para nós. Então, esse quarto benefício do jejum é que Deus, através do jejum, nos traz os deleites do céu. Deus tem muito para a tua vida, irmão. Minha irmã, meu irmão. Deus tem uma vitória muito grande para dar, para colocar na sua vida a partir da graça do jejum. Então, fique conosco. Continue acompanhando, assistindo aí a nossa série, porque Deus quer falar com você e te levar a uma experiência profunda do jejum, a viver o jejum da forma com que deve ser vivido. E assim, não ser mais escravo dos vícios, não ser mais escravo do pecado, não ser mais escravo de você mesmo, dos outros também, tá bom? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não se esquece de entrar no nosso Telegram e fazer o exercício, colocar em prática o exercício, e o link está aqui na descrição desse vídeo. Um abraço e até a nossa próxima formação.